Olá pessoal, eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, sócio fundador da AB Fáscias, sou mestre em reabilitação e desempenho funcional. E venho aqui, através desse canal, o canal AB Fáscias, trazer conteúdos de altíssima qualidade e excelência científica e clínica para você. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva já e ative as notificações. Esse canal foi criado para você, que preza qualidade e que preza a clínica, atende indivíduos com dor. A aula de hoje, fáscias, as definições mais atuais para a gente entender o que é fáscia e sistema facial. Então vamos lá. Fáscias, definições atualizadas do que é fáscia. Quando a fáscia surgiu, ela veio como algo que fáscia tudo, fáscia pode tudo. E na verdade não é bem assim. A fáscia é um tecido do corpo, como vários outros, como o tecido neural, o tecido epitelial e por aí vai. Só que a grande característica da fáscia é que ela une tudo. Ela não é só um tecido isolado, ela faz a ponte com os demais tecidos do corpo. E pensando nisso, para uniformizar o que é a fáscia, os principais pesquisadores de fáscia do mundo, que inclusive são quem comanda o Facial Research Society, publicaram agora em 2025 um estudo muito interessante sobre o que é fáscia e sistema facial. Esse estudo, ele pretende uniformizar justamente esses conceitos de fáscia. Então vamos lá, essa é a nossa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre as principais definições atualizadas de fáscia e sistema facial. Em 2025, agora, Stecco e colaboradores publicaram esse artigo que eu estou colocando aqui no slide para vocês. Esse artigo, especificamente, é um artigo que fala sobre a compreensão e as definições, a nomenclatura específica que a gente vai usar para face e sistema facial. Os autores propõem a divisão do grande sistema facial em 4 órgãos principais. Um órgão chamado de fáscia superficial, um outro órgão chamado de fáscia profunda, ligada ao sistema de movimento. Fáscia superficial ligada à pele, ao sistema perceptivo do corpo e de drenagens de fluidos e sistema linfático. Fáscia visceral, que é o sistema facial que organiza as vísceras. E fáscia neural, ou as fáscias neurais, que envolvem o sistema nervoso central e periférico. E aí a gente tem então o sistema facial, os órgãos, que são esses 4 que eu falei para vocês, e aí as estruturas anatômicas presentes em cada um desses órgãos. Então, na face superficial, inclui a derme, a estrutura que está logo abaixo da epiderme, e a hipoderme, as 2 camadas de gordura, e a fáscia superficial propriamente dita, que é um espessamento de tecido conjuntivo. No sistema musculoesquelético, inclui tudo aqui, aponeuroses, tendões, ligamentos, epimísio, perimísio, endomísio, as fáscias que organizam um único músculo. O periósteo, que envolve o osso, a membrana que não só envolve, mas entra para dentro do osso. As cápsulas articulares, os septos, que dividem os compartimentos de membro superior e membro inferior. E também os retináculos, as estruturas próximas das articulações extremamente ricas em proprioceptores, que são espessamentos de fáscia profunda. Então, todas essas estruturas estruturas anatômicas presentes nos órgãos músculo-esquelético, né, da fáscia músculo-esquelética ou fáscia profunda. As fáscias viscerais incluem todos os ligamentos viscerais, a fáscia interna que está colada nos órgãos, por exemplo, a fáscia renal interna, ou fáscia de revestimento do rim, a fáscia do fígado, a fáscia mais interna, ou cápsula de Glisson.
E as membranas serosas, aquelas membranas que estão por fora. Por exemplo, a pleura parietal ou face insercional do pulmão, pericárdio parietal e todas, peritônio parietal e por aí vai. Fora isso também, as membranas vasculares, a adventícia que está envolvendo cada vaso do corpo, que é a última camada de tecido conjuntivo que envolve os principais vasos, artérias e veias e linfáticos do corpo, e também as bainhas ao qual as grandes artérias passam no corpo. Por exemplo, a bainha carotídea. Isso tudo, então, são estruturas anatômicas que estão aqui dentro da fáscia visceral. Além disso, a gente tem também as fáscias neurais, que vai conter as bainhas que envolvem os principais nervos do corpo e por aí vai, epineuro, perineuro e endoneuro, e o mesoneuro, aquela estrutura de tecido conjuntivo que fica próximo das articulações, que protegem a passagem do nervo periférico, e além delas também as meninges, tá? Aracnoide, pia mater e dura mater, que vai envolver todo o sistema neural central, tanto a nível de encéfalo quanto a nível medular. A fáscia, então, uma definição básica, é uma bainha de tecido anatomicamente dissecável, como se eu fosse tirar minha roupa e colocar no microscópio, justamente para analisar aquela estrutura. Ela a gente consegue retirar. Isso é a fáscia propriamente dita, que a gente tem alguns exemplos no corpo, como a fáscia superficial, a fáscia profunda, as fáscias viscerais, a dura mater. Porém, existe também um grande sistema facial, onde entra nesse sistema, tudo que é fáscia entra no sistema facial, mas entra estruturas não dissecáveis. Por exemplo, a adventícia das artérias, o epimísio, perimísio, endomísio, epineuro, perineuro, endoneuro, a derme, as camadas de gordura, isso tudo parte desse grande sistema facial. Então, fáscia propriamente dita, estruturas anatomicamente, macroscopicamente dissecáveis. E sistema facial, tudo que é fáscia, mais essas estruturas que não necessariamente são anatomicamente dissecáveis. E aqui, olha só, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Então, a fáscia superficial, que a gente vai pegar agora, ela está colocada aqui, ó, nessa imagem, tá? É uma imagem onde pega as camadas de gordura. A fáscia superficial propriamente dita é onde eu estou passando laser, ó. Aqui, que é a fáscia visceral, especificamente do rim, ó, a camada retirada, ó, rebatida. Aqui a fáscia profunda, onde eu estou passando laser, envolvendo os grupos musculares. E aí tem o periósteo, enfim, mas aqui é a fáscia profunda. E aqui a dura mater, ó. Aqui é uma foto, né, do canal medular, onde a gente consegue enxergar a dura mater, tanto posteriormente quanto anteriormente aqui. Então, são exemplos aí de fáscia superficial, fáscias viscerais, fáscia do sistema de movimento e fáscias neurais propriamente dita, tá? Então vamos lá. Agora falando da fáscia superficial propriamente, e de tudo das estruturas que envolvem ela, tá aqui ela, ó. Ela foi rebatida aqui, essa estrutura que está abaixo. Essa é uma imagem que a gente fez no curso de dissecação lá em Guben, tá? É uma imagem própria. Aqui a gente vê a camada de gordura, vasos passando entre elas, e aqui a relação dela com a fáscia profunda. Aqui, no caso, a fáscia lata, a fáscia que envolve os músculos da coxa. Então, a fáscia, essa estrutura aqui, dá para a gente identificar bem ela, ó. São estruturas anatômicas que pertencem a ela. A derme, logo abaixo da epiderme, tá? A primeira camada de gordura. Essa camada que eu estou passando laser, que é a fáscia propriamente dita, que é anatomicamente dissecável. A segunda camada de gordura, que é a camada profunda de gordura. E aqui a fáscia profunda, ó. Então a fáscia superficial está daqui até aqui, ó. Deixa eu circular em azul para ficar mais fácil a visualização, ó. Tudo que eu pus em azul ali é a fáscia superficial e todas as estruturas que estão dentro dela. Aqui a gente vê, aqui empontilhado, a fáscia superficial propriamente dita. Aqui a gordura superficial, onde eu estou passando laser.
e aqui é a gordura profunda, tá? E aqui uma parte da derme também, tá, gente? E agora a face profunda. A face profunda envolve os principais, todos os músculos do corpo, né, formando pacotes, onde ela organiza vários músculos com uma mesma função. E ela é contínua, então ela tem uma função importante de transmissão de força à distância. Isso é fundamental para a eficiência do movimento e economia de energia. Nesse caso aqui, uma parte da fáscia lata, tá? Fáscia da coxa. Fáscia lata é diferente de trato iliotibial, tá? Fáscia lata, toda a fáscia profunda que envolve os compartimentos da coxa. Mais uma imagem de Guben, tá? Que a gente foi na nossa dissecação lá. E a fáscia profunda, que é o que a gente está falando agora, ela tem uma disposição diferente no tronco e em membros, tá? No tronco eu tenho 3 camadas de fáscia profunda. Uma camada mais superficial da fáscia profunda, uma camada média da fáscia profunda e uma camada profunda da fáscia profunda. As camadas mais superficiais envolvem os grandes músculos, os biarticulares. A camada média, músculos intermediários, e a camada profunda, os músculos pequenininhos que vão profundamente na parte mais profunda do corpo, que tem uma principal função de estabilizadores, tá? Assim funciona na coluna e assim é nos membros também. A diferença dos membros é que eu só tenho 2 camadas de fáscia profunda nos membros. Então eu vou ter a superficial e a profunda. Na verdade, a média eu não vou ter nos membros, eu só tenho 2 camadas, tá? E aqui a gente vê exemplos no tronco, ó. Aqui as fáscias abdominais, mais especificamente o oblíquo externo, né, a linha alba, mas aqui a parte mais superficial, que envolve o oblíquo externo, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui, ó, o oblíquo interno e aqui o oblíquo externo, tá? E aqui o oblíquo interno, o rebatido e o transverso. Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Aqui ele rebateu o oblíquo externo junto com a camada média. Aqui a gente está vendo a camada mais superficial que vai envolver o oblíquo externo por cima. Aqui ele foi rebatido. E aí a gente está na camada média aqui, que é onde está envolvendo o oblíquo interno. E aqui o que foi feito foi rebatido o oblíquo interno também. E aí a gente vê aqui o transverso abdominal e a fáscia mais profunda do abdômen, formando essas 3 camadas. Camada superficial, que envolve o oblíquo externo no nível abdominal. Camada média envolve o oblíquo interno e a camada profunda, que vai envolver o transverso abdominal. Aqui a gente vê que a fáscia profunda, que é aqui onde eu estou passando o laser para vocês, ó, ela se conecta à fáscia superficial. Elas não são estruturas completamente isoladas. Em vários pontos, elas têm conexões fortes. E uma dessas conexões, essas ancoragens, é essa aqui que eu estou demonstrando para vocês. A maioria das imagens que eu estou usando são próprias, feitas no nosso curso de secação, tá? E nas estruturas próximas do cotovelo, tornozelo, joelho, punho, a gente tem os retináculos, ó, que são extensões ali, densificações, junções de fáscia profunda, que é muito rica em proprioceptores e que facilitam a organização do movimento, tá? E agora, saindo do sistema músculo-esquelético, a gente vai para o sistema meníngeo. E aqui eu trouxe mais a nível do sistema nervoso central, né? Aqui a dura mater, ó, envolvendo aqui a tenda do cerebelo, né? E aqui a dura mater envolvendo o cérebro. E aqui num corte, ó, mostrando a mesma coisa. A dura mater formando, inclusive, aqui os seios venosos, ó. Né? Então aqui a dura mater e aqui os seios, ó. Tá? Então essas meninges, elas são extremamente importantes. A dura mater, inclusive, ela é formada por uma dura mater óssea e uma dura mater meningea, né? Que é a que vai formar os seios venosos. Ela tem duas partes. Ainda a gente tem abaixo da dura mater aracnoide e abaixo da aracnoide a pia mater, em contato direto com o parênquima do cérebro. Aqui algumas imagens de New England, da dura mater no encéfalo, organizando o compartimento da cabeça. Aqui o seio sagital, dividindo, formando a foice, né, do cérebro, o seio sagital aqui, superior, e o inferior aqui, que são os seios venosos. A foice do cérebro divide o hemicérebro em hemicérebro direito e esquerdo, tá?
Aqui a tenda do cerebelo, essa é uma imagem posterior, o cerebelo foi rebatido, tá? E aqui a gente tem, ó, a foice do cérebro, o diafragma da célula túrcica, que é também uma parte que divide o cérebro e que fixa lá no osso esfenoide, né, na célula túrcica do osso esfenoide. Ela vai justamente fazer esse assoalho para o cérebro repousar aqui na região anterior, na calota anterior do crânio. Aqui mais uma imagem da foice, da tenda do cerebelo. Aqui a foice numa outra visão, aqui foi retirado o encéfalo e a tenda do cerebelo, dividindo o córtex do cerebelo. Aqui uma imagem onde mostra os músculos anteriores suborbitais e a conexão deles com a dura mater. E aqui a gente vê um vídeo, ó. Na verdade, os dois são vídeos, tá? Ali um vídeo curto e aqui um outro vídeo também mostrando a dura mater, ó, fixada no crânio e a relação da dura mater com todos os músculos da região do pescoço. E as fáscias viscerais. Aqui eu trouxe um artigo da professora Carla Esteco, de 2017, que mostra justamente a organização das fáscias viscerais em duas camadas, uma mais fibrosa, que é a mais externa, e uma mais elástica, que está em contato direto com a víscera, tá? Aqui o aumento, né, a fáscia do estômago, aumento maior, e aqui as demais fáscias, a fáscia do tórax, aqui a pleura parietal, em contato direto com as costelas, do fígado, do rim, do intestino e por aí vai, tá? Então eu tenho duas camadas faciais, a fáscia de revestimento, a mais interna, que está colada na víscera, rica em fibra elástica, fibra de elastina, e a fáscia insercional, que formam os ligamentos viscerais. Uma mais rígida, que é a fáscia insercional, a mais externa, e a outra mais elástica, que é a fáscia mais interna. E aqui, uma imagem que a gente fez de dissecação desde a língua, né, a língua aqui, ó, até o psoas, tá? Mostrando essa continuidade que eu pus no desenho. O que a gente fez foi dissecar língua, esôfago, diafragma, aqui as vísceras abdominais, e lá colado no diafragma o psoas, né, o ilho psoas. O psoas mais em cima e o ilho quando chega na pelve. A gente conseguiu fazer essa dissecação da língua até o ilho. Olha que legal. Mostrando essa continuidade. E assim a gente vai finalizando essa aula. Lembrando que, se você é novo por aqui, não deixe de seguir esse canal. Aulas de altíssimo nível, informação de altíssimo nível para a sua prática clínica, todas com o que há de melhor de literatura a respeito. Até a próxima, te vejo nesse canal.